Olá, boa noite. Sejam bem-vindos à nossa noite de estudos, nossa reunião pública virtual. E vamos lá começar bem a nossa noite fazendo nossa oração. Convido a todos a pensarem em Jesus, a elevarem os pensamentos a Deus nosso Pai. E vamos juntos agradecer pela oportunidade do estudo, por podermos estar juntos, mesmo que de forma virtual, e pedir que os bons espíritos nos auxiliem para essa noite, para os palestrantes trazerem os ensinamentos de Jesus de forma clara e que os nossos corações possam receber de maneira tranquila e calma. Muito obrigada, Jesus, que assim seja. Então, como sempre, vamos começar com uma palestrinha. Nós estamos estudando as parábolas de Jesus. Então, convidamos o Flávio para falar para a gente. Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos aos Samaritanos e que os bons espíritos possam nos guiar, nos iluminar nesta noite, para que bem possamos compreender as lições do Evangelho de Jesus. Hoje, a nossa parábola é a respeito do bom samaritano. E ela é uma parábola muito interessante, com vários detalhes e com inúmeros ensinamentos. O foco dessa parábola é a caridade. Então, o espírita em si, mas de um modo geral o cristão, ele tem o lema da fora da caridade não há salvação. Então, a gente percebe a importância da prática deste ato, que é a caridade. E a caridade, ela pode ser feita de várias maneiras. Seja a caridade material, a caridade moral, a caridade intelectual, a caridade fraternal, a caridade filial, a caridade paternal. Então, existem várias nuances. Então, essa parábola do bom samaritano, ela gravita ao redor dessa proposta temática de caridade que dentro da doutrina espírita ela assume uma importância ímpar. De modo que Allan Kardec, através dos espíritos, assevera de que fora da caridade não há salvação. Então, a parábola, ela começa basicamente assim. Um doutor da lei, estava Jesus com os apóstolos e outras pessoas, sendo que em determinado momento um doutor da lei se levanta, e é interessante a parábola porque está escrito assim no Evangelho, tentando-o. Toda vez que a gente percebe, a gente lê no Evangelho, no Novo Testamento, que algum fariseu, algum doutor da lei tentou Jesus, o quê? Ele está se valendo de um engodo, ele está sendo ardiloso, para quê? Para que de alguma forma ele colocasse o Jesus em erro, colocasse o Jesus contra as leis de Moisés, pegando aí uma pedra de tropeço para o quê? Acusar Jesus como um falsário. Então, toda vez que a gente lê isso, a gente tem que já perceber que eles estão com esse engodo, que eles estão com esse ardil com Jesus. Então ele pergunta, mestre, o que eu tenho que fazer para me salvar? Ele começa assim, o que eu tenho que fazer para me salvar? Daí Jesus, ele percebendo, porque Jesus era e é um ser tanto iluminado quanto sábio. O grau de evolução de Jesus está em pé de igualdade com a inteligência dele. Então, ele, muito sábio, ele responde para o fariseu com uma outra indagação. O que tu lês nas Escrituras? Ele pergunta para o fariseu. O que diz nas Escrituras? E o fariseu responde, que eu devo amar a Deus sob todas as formas e ao próximo como a mim mesmo. E Jesus fala assim para ele, pois bem, tu já sabes o que tem que ser feito para a salvação. Vai e pratique isso. E o fariseu fala assim, mas Senhor, quem é meu próximo? Era um pontinho que eles ali estavam digladiando, quem seria o próximo dele. E aí Jesus vem e traz a parábola do samaritano. E daí ele dizia assim, um homem descia
de Jerusalém para Jericó, quando ele foi tomado por assaltantes, que não bastaram à prática do crime ali de roubo, ou seja, levando aqueles objetos que ele trazia consigo, porque era muito comum eles irem até Jerusalém comprar alguns artefatos para sua vida cotidiana no interior. Isso era muito comum. Às vezes a gente está em pequenas cidades, não sei se vocês são de cidades do interior, eu sou de uma cidade bem pequenininha, é muito comum as pessoas de cidade do interior ir para outras cidades maiores fazerem compras em supermercados maiores. Antigamente lá não era assim, gente. Olha como é que a gente vem com isso cristalizado desde muito tempo. Então eles saíam para fazer compras, e quando ele voltava para casa, esse homem, ele foi assaltado. Foi tomado e, além de roubar todo o objeto que ele tinha, bateram nele, judiaram dele, o agrediram, de modo que foi tão intensa essa agressão que ele ficou estendido, jogado ao chão, e no Evangelho fala semi-morto, quase morto, ou seja, os ferimentos eram graves. E daí Jesus fala que logo depois disso passou um sacerdote, e aqui é importante a gente ter ideia qual é a figura do sacerdote. O sacerdote era uma pessoa que estudava as leis mosaicas e era uma pessoa muito respeitada na sociedade por ser como um escolhido, um enviado de Deus para ensinar aquelas leis mosaicas. E Jesus fala assim, esse sacerdote veio, viu aquele rapaz e viu que ele estava machucado e passou ao largo. Logo depois desse sacerdote veio um levita. E esse levita também viu esse rapaz estendido no chão, esse rapaz todo enfermiço ali, todo machucado, e também foi embora. E daí, um terceiro veio. E esse terceiro é um samaritano, e é importante aqui a gente ver qual é a figura do samaritano. Os judeus, os fariseus daquela época, eles odiavam os samaritanos. Existia uma rixa religiosa com os samaritanos. Existia um movimento dissidente entre eles. Então, o samaritano ele era muito rechaçado pelos fariseus. Eles não gostavam. Eles queriam, numa forma muito coloquial, ver o diabo, mas não queriam ver o samaritano. Né? Então, o que aconteceu? Esses samaritanos viu aquele rapaz e, tomado de compaixão, gravem esse trechinho, tomado de compaixão, foi até esse homem, passou-lhe azeite nas feridas, colocou esse homem quase morto em sua burriquinha, que era o meio de transporte daquela época, ou seja, ele parou o que estava fazendo, foi até lá, gastou o que ele tinha de material para passar azeite nas feridas, colocou esse homem da burriquinha dele e levou até uma estalagem. Estalagem é um hotel, uma pousada, uma casa em que as pessoas se abrigavam ali durante as viagens. Chegou até a pousada, pagou uma diária naquela pousada, falou, olha, estou pagando aqui a diária, eu já cuidei dele preliminarmente, eu quero que ele fique hospedado aqui se recuperando, e quando eu voltar, eu ainda vou pagar a diferença desse valor para que ele se recupere. Tudo bem? Tudo bem. E daí Jesus encerra a parábola e vira para o fariseu e fala, quem aí te parece o teu próximo, o próximo daquele homem? Daí o fariseu fala assim, aquele último. Ele nem fala que foi o samaritano. Ele fala que foi aquele último. Tamanha era a aversão que eles tinham em até de se mencionar um nome samaritano. Então, daí Jesus respondeu para ele, então vai tu e faze os mesmos. Vai tu e faze o mesmo. Então, essa parábola aqui, ela encerra uma verdade que vem calar muito fundo no nosso coração. Porque nós, da humanidade, de uma forma geral, nós temos o hábito de fazer coisas boas, de agradar, de fornecer coisas, de praticar atos, entre aspas, de caridade com aquelas pessoas que nós gostamos, que nós temos alguma afinidade.
E aqui Jesus Cristo fala que esses atos de caridade, eles não têm destinatário. A gente não tem que olhar, esse fulano merece, esse fulano não merece. Jesus Cristo vem falar que qualquer um é o nosso próximo, ainda que esse um possa ser uma pessoa tida como nossa inimiga, uma pessoa que a gente não gosta muito. Esse é o cerne, esse é o ponto nevrálgico do ensinamento do Cristo. Mas não é só isso, porque existe um fator muito interessante aqui, que vocês se lembram que na narração da parábola, Jesus Cristo fala assim, tomado de compaixão. Esse é o ponto principal da parábola. Esse é o detalhe mais importante. O fato daquele samaritano ter visto aquele homem no chão e ter ficado tomado de compaixão. Porque todos os atos consequentes, em consequência daquele sentimento de tomado de compaixão, derivaram desse sentimento. Então, ele foi lá e colocou azeite na ferida, porque ele estava tomado de compaixão. Ele foi lá e levou ele para uma estalagem, porque ele estava tomado de compaixão. E o que isso significa? Que caridade, ela exige um pressuposto muito importante, que é o estar tomado de compaixão pela necessidade daquele próximo. Porque às vezes a gente acha que a prática de atos materiais em favor de um terceiro é caridade. E nem sempre é caridade. Veja um exemplo bem interessante. Eu estou na minha casa, preparando o almoço, e eis que alguém vem e bate na porta de casa, batendo palma. Falo, meu Deus do céu, essa é a hora de a gente bater aqui na porta de casa? Eu vou lá na porta, e o que você quer? Não, senhor, você pode me dar, por favor, um pão? Um pão essa hora, rapaz? Você não tem hora para bater na casa dos outros? Espera aí que eu vou ver o que tem lá dentro. Vem, você olha na mesa, tem aquele pão de hoje, tem aquele pão murchinho de ontem, e tem aquele pão quase verdinho de 1 mês e meio, que eu deixei lá para quiçá dar para o cachorro. E eu falo, vou dar esse pão aqui, que só para matar a fome serve. Vou lá, pego aquele pão, abro a geladeira, tem a margarina e tem a manteiga. Eu falo, a margarina faz mal, é pior para a saúde. Não vou gastar minha manteiga, que faz bem, não. Passo a manteiga lá, a margarina, e dou para ele. Falo, come aí, vê se não suja aí na frente e vai embora. Isso é um ato de caridade? Não é. Isso não é caridade. Isso é simplesmente um ato material de doar alguma coisa. A caridade é diferente. Então, quando a gente se depara diante de um necessitado, em que você é tomado de compaixão, tudo que você faz é para o melhor daquela pessoa. Então, se uma pessoa bate na sua porta, você vai entender que ela está batendo naquele horário, porque talvez ela não tenha comida de manhã, ou se ela comeu, já está com fome de novo, que é horário do almoço. Eu vou lá e vou preparar o melhor que eu tenho para aquela pessoa. Então, a caridade, ela reclama esse detalhe, a compaixão pelo próximo. Então, ela não é simplesmente atos exteriores de doação, ela é um sentimento, a caridade. A caridade, ela surge de dentro do espírito e através de uma prática constante. E dos atos de caridade, a material, ela é a primeira de todas, é a mais simples, é a mais fácil. A verdadeira caridade é a caridade moral, aquela caridade em que a gente pensa no próximo, tratando-o com dignidade, e a partir daí, a gente, se for necessário, a gente pratica atos materiais. Gente, infelizmente, o nosso tempo é muito curto, nosso tempo já acabou, tem mais coisa para falar da parábola, mas não vai dar. Então, fiquem todos convidados para os nossos estudos da casa, tem bastante coisa interessante para a gente conversar nos grupos de estudo, inclusive esses pontos. Esse ponto está no Evangelho, capítulo 15, fora da caridade não há salvação. Então, tem muita coisa bacana para a gente estudar e entender um pouquinho de Jesus. Um abraço a todos, boa noite, fiquem com Deus. Legal, nós agradecemos ao Flávio. É muito importante realmente a gente estudar, a gente aprender, a gente saber o que realmente Jesus quis trazer para nós, né? Os ensinamentos. E a caridade é fundamental na nossa vida. A gente tem esse relacionamento com o próximo sempre.
E como viver sem caridade? Como é que a gente vive sem praticar o bem? Né? A gente tem que refletir bastante sobre isso. E agora, como continuidade da nossa noite de estudos, aos moldes como a gente fazia presencialmente, nós vamos ter o estudo do Evangelho. Vamos estudar, dar continuidade, segmento, sequência ao estudo do Evangelho. Hoje quem vai fazer para a gente é a Rosana, mas tivemos uma falha técnica. Vamos continuar o estudo do Evangelho. Pessoal, aproveitando então, enquanto nós ainda não começamos o estudo do Evangelho, vou fazer um convite para vocês do nosso sábado. É o último sábado do nosso mês de luz, em comemoração aos 24 anos do aniversário dos Samaritanos de Jesus. Então, estão todos convidados, sábado, às 20 horas, pelo Facebook dos Samaritanos de Jesus. E agora está tudo certo? Então, vamos lá para o nosso estudo do Evangelho, capítulo 7, itens de 7 a 10. Vamos lá. Rosana, boa noite. Vamos lá. Boa noite, Kátia. Obrigada. Problemas técnicos sempre surgem, né? Na última hora, mas estamos aqui. Eu vou falar hoje sobre mistérios ocultos aos sábios e prudentes, no capítulo 7, itens 7 a 10. Disse então Jesus essas palavras: graças te rendo, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haveres ocultado essas coisas aos doutos e aos prudentes, e por as teres revelado aos simples e aos pequenos. Pode parecer singular que Jesus renda graças a Deus por haver revelado essas coisas aos simples e aos pequenos, que são os pobres em espírito, e por ter ocultado aos doutos e aos prudentes, mais aptos na aparência a compreendê-las. É bem interessante quando a gente começa a fazer as palestras aqui, que elas são meio aleatórias, mas tem tudo a ver, interligar com a parábola do samaritano que o Flávio acabou de falar, né? Porque Jesus revelou aos pobres em espírito, porque eles são humildes e são obedientes aos desígnios de Deus. Eles estão abertos a ouvir a mensagem de Deus, né? E porque eles não se consideram superiores a toda a gente, né? Ao contrário do que os que eram considerados doutos e prudentes da época, que conheciam as leis, eram os orgulhosos, envaidecidos do seu saber mundano, né? Negavam a Deus ou queriam tratá-lo de igual para igual, né? O que não é reconhecido a superioridade de Jesus, do Espírito de Jesus. O mistério do Deus deixa para esses doutos o materialismo, né? A procura do saber mundano, dos segredos da terra, enquanto revela os segredos do céu aos simples e humildes, porque eles estavam preparados para receber a glória e reconhecer a glória de Deus e de Jesus. Por qual razão percebemos que quanto mais inteligente, instruído e culto, mais distante de Deus se acha a criatura, chegando ao ponto até de, na maioria das vezes, negar sua existência? Até eu faço um parêntese, que é na maioria das vezes, porque não significa dizer que uma pessoa culta, inteligente, não seja humilde. Mas a gente vê na vida prática, muitas vezes, que pessoas, quanto mais conhecimento científico têm, negam a existência de Deus. Por quê? Porque sempre pela razão de dessas pessoas, se apaixonarem exageradamente pelo raciocínio, ao ponto de ser infantis, achando que
da razão superior, são superiores a todas as coisas, né? Isso é um conceito exagerado que temos a respeito, às vezes, do modo de pensar, né? Do nosso modo de pensar. A gente se acha melhor que os outros e, por causa disso, acaba não acreditando que existe um ser superior que comanda todo o universo, né? E naquela época, assim agiam os homens cultos, né? Os intelectuais, que negaram, por exemplo, que a Terra girasse em torno do Sol. Se a gente olhar a história, a gente vê alguns absurdos, né? Negavam que a Terra girava em torno do Sol, admitiam que as mulheres não possuíam alma, né? Que os homens pensavam diferentes, né? Porque eles eram cultos, conheciam as leis e eram os únicos que podiam explicar a vida, né? E hoje? E hoje, como está como nós vemos, mudou muita coisa? A gente não tem pessoas que se dizem acima do conhecimento científico e que lançam teorias em verdades, dizendo, por exemplo, que a Terra é plana, querem trazer coisas que estão, por sua arrogância, muitas vezes, querem trazer coisas que estão, ou por vaidade, que não tem menor sentido, nem científico, nem espiritual, ainda existem, né? Então, por isso que nós estamos em constante evolução, né? Por outro lado, nós temos também cientistas, né, que, apesar de ter todo esse conhecimento de estudo, eles questionam todo esse conhecimento, acaba dirigindo esses cientistas para evidenciar a existência de um ser superior, né? Eu trouxe um artigo aqui de Domingo Espetacular de 2017, onde existe uma nova linha de pesquisa conhecida como design inteligente. Acredita que a complexidade da vida e a perfeição da natureza comprova a existência de um ser superior. No núcleo de pesquisa de ciência, fé e sociedade, que aqui na notícia fala que é recém-inaugurado, mas essa notícia é de 2017, foi inaugurado numa das maiores universidades de São Paulo, em parceria com instituições americanas. Estudiosos descartam a criação de um mundo pelo simples acaso e analisam códigos genéticos como uma espécie de assinatura de Deus, né? Porque é uma lógica perfeita, um mecanismo perfeito de funcionamento que não daria para negar a existência de um ser superior que implementou e criou essa lógica. Um outro artigo que eu trouxe da revista Super Interessante também fala desse design inteligente, né? Desse desenho inteligente. Conhecida como essa teoria defende também que algumas tarefas altamente especializadas e complexas nos organismos, como a visão, o transporte celular, a coagulação, não podem ser explicadas apenas pela evolução. Essas tarefas seriam uma prova de que a vida seguiria um projeto específico, defendida pelo bioquímico Michael Berry, professor da Universidade de Lehigh, na Pensilvânia. O autor do livro A Caixa Preta de Darwin, a teoria do desenho inteligente, refuta as teses de Darwin e por isso mesmo tem sido considerado uma versão moderna e mais sofisticada do velho criacionismo bíblico, teoria pela qual o universo e a vida foram criados de acordo com os relatos da Gênesis. A gente faz um parênteses aqui, né? Porque na doutrina, a Gênesis espírita, ela não fala dos 7 dias de criação, mas ela fala todo num contexto evolutivo da matéria, que eu convido vocês a estudarem. Nós temos aqui na casa estudos, inclusive, relativos a esse livro, o livro da Gênesis. Assim, né, o que acontece com as grandes verdades reveladas pelo Espiritismo, os incrédulos admiram-se que os espíritos façam tão pouco esforço para se convencer, né? Quer dizer, as pessoas que são orgulhosas, que detêm um conhecimento e que acreditam que sabem tudo, elas estão fechadas no seu orgulho, né? Elas não acreditam, elas acham que têm que ser convencidas, como se a doutrina espírita estivesse aí para convencer as pessoas, né? Os espíritos se ocupam dos que buscam a luz, com humildade e boa fé,
E não aqueles que acreditam possuir a verdade. E assim Jesus agia já na época, né, em que ele veio a esse planeta, né? Ele veio trazer luz para quem queria enxergar, né? E para quem tinha ouvidos de ouvir. Deus não quer abrir os olhos dos orgulhosos, né, à força, né, daqueles que se dizem sábios e prudentes, uma vez que para eles se convém manter fechados. Ele precisa que eles sistam a angústia das trevas e deixem seu orgulho e aceitem a Deus. E aí tem uma figura, né, de uma pessoa pendurada segurando o seu orgulho e uma mão estendida para ajudar. Quantas vezes a gente se vê cego no nosso orgulho que nem reconhece que precisa de ajuda. E por não reconhecer que precisa de ajuda, não pede, né? E aí a gente vê até histórias como o do André Luiz, que ficou tanto tempo no umbral, né? E somente quando ele reconheceu que precisava de ajuda, se arrependeu e humildemente pediu, ele foi socorrido. Então a gente precisa efetivamente deixar o nosso orgulho de lado e pedir ajuda dos bons espíritos, sempre quando nós tivermos alguma coisa difícil para enfrentar, porque essa ajuda virá. Então, e sempre vem. Não é dar a coisa pronta, né? É sempre uma ajuda em termos de coragem, de sabedoria, de força, fé e paciência. O incrédulo diz: se quiseres me convencer, é preciso escolher esta ou aquela maneira, tal momento antes daquele outro, por isso é o que me convém. Muitas vezes os incrédulos falam assim: me prove, né? Eu quero que você me demonstre dessa forma ou daquela forma, ou impõe condições para que você faça um determinado convencimento. Deus e os espíritos não se submetem às exigências dos incrédulos. Eles não estão aí para isso, né? Para quem está com o coração pronto para ouvir a palavra de Deus, a palavra vem, né? A gente pode até fazer uma analogia. Vamos supor um mestre PhD, um cientista super renomado, que dá aula numa universidade com nível de graduação e vem um aluno e quer ensinar para ele e se colocar numa posição superior que ele. Ele, como materialista, ele não vai aceitar, né? Então, imagine, né, vocês vendo que ele querer se colocar acima ou em pé de igualdade com Jesus ou com Deus. Deus não poderia mostrar aos incrédulos, né, fatos sobrenaturais. É uma pergunta, né? Deus não poderia mostrar aos incrédulos fatos sobrenaturais, né, para ver se consegue fazer acreditar esses espíritos mais endurecidos? Sem dúvida, ele poderia. Mas que mérito ele teria, né, se ele recebesse o prato pronto? E além disso, do que serviria isso? A gente não vê coisas que acontecem nas nossas frentes, nos nossos olhos, e a gente não nega, né? Aí eu trouxe aqui o exemplo daquela luz misteriosa que foi filmada quando Chico Xavier estava no hospital. Muita gente não acredita. Muita gente não acha que foi alguma coisa que, né, que foi criada. E nada disso, tudo isso foi fato que Jesus permitiu que acontecesse, né? Quando a gente olha a história do Chico e vê o quanto ele se doou, o quanto ele fez de caridade a todas as pessoas, né? É um exemplo a ser seguido. Ou fatos como esse do Carlos Vereza, que é um ator que fumou da janela do apartamento dele, luzes que pareciam OVNIs, né? Muita gente não acredita. Muita gente acredita que somos os únicos no planeta, nesse universo imenso. O planeta Terra é o único que tem seres humanos inteligentes. O resto, de bilhões de galáxias, não existe vida, né? Então, os fatos estão aí, né? E quando a gente olha no Livro dos Espíritos e fala da pluralidade dos mundos, para aqueles incrédulos, eles perguntam: são habitados todos os globos que movem no espaço? O Livro dos Espíritos responde que sim. E o homem terreno está longe de ser, como supõe,
o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Entretanto, há homens que se têm por espírito muito fortes e imaginam pertencer a esse pequeno globo o privilégio de conter seres racionais. Puro orgulho e vaidade. Então, nós temos que mudar isso, né? Julgam, né? Aí, continuando na resposta do Livro dos Espíritos, que só para eles Deus criou o universo. Deus povoou de seres vivos os mundos, concorrendo todos esses seres com o objetivo final. Quer dizer, não existe só o planeta, né? Todo o universo foi povoado de seres concorrendo para o objetivo final da providência, né? Acreditar que só esse planeta que habitamos é duvidar da sabedoria de Deus, né? Que não faz nada inútil, né? Esses mundos que existem, há deles ter dado uma destinação mais séria do que nos recrearem à vista. Aliás, nada há, nem na oposição, nem no volume, nem na constituição física da Terra, que possa induzir a suposição que ela goza de privilégio de ser habitada, com exclusão de tantos milhares e milhares de mundos semelhantes. Porque a gente nem sabe onde o universo termina e nem onde começa. A vaidade, esse texto eu tirei de um pedacinho da introdução dos livros dos Espíritos, que eu achei bastante interessante, que fala sobre vaidade. A vaidade de certos homens que julgam saber tudo e tudo querem explicar a seu modo, dará nascimento à opinião dissidentes. Hoje, a gente vê pessoas que, com determinados títulos de poder, acharem que estão acima da ciência, acharem que estão acima de Deus e colocam na mídia coisas que são totalmente mentirosas. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque todos, né, o princípio de Jesus é que todos os que tiverem a vista do grande princípio de Jesus se confundirão num só sentimento, o do amor, do bem, se unirão por um laço fraterno que prenderá o mundo todo. Então as palavras, a questão da briga de palavras não é importante. Eu discutir se eu, da doutrina espírita, estou certo, o catolicismo está certo, ou o evangelho, isso não importa. O que importa é o sentimento que vai nos unir. E a gente só vai ter essa união a partir do momento que nós quebrarmos a nossa vaidade e o nosso orgulho, né? E começarmos a fazer a caridade, não importa a quem, a caridade de sentimento, né? Que é a mais importante. Então, esses... deixarão de lado as miseráveis questões de palavras, como eu já disse, para só se ocuparem com o que é essencial. A gente precisa aprender a se ocupar só com o que é essencial, né? O orgulho é um véu que tampa a visão do incrédulo. De que adianta mostrar luz ao cego, se o cego nunca viu luz, né? É preciso, em primeiro lugar, curar a causa da cegueira do incrédulo. O orgulho é a catarata que lhe estolda a visão de que vale apresentar a luz ao cego, necessária que antes se ele destrua a causa do mal. Daí vem um médico hábil, Deus primeiramente corrige um orgulho para que nós possamos estar prontos para ouvir a palavra de Jesus, a palavra de Deus. Deus não abandona seus filhos, por isso que ele dá várias oportunidades de encarnação. Sabe que cedo ou tarde seus olhos se abrirão, mas quer que isso aconteça por vontade própria. Então se lançarão por si mesmos em seus braços como os filhos pródigos e te pedirão perdão, né? Que é só assim que abrir o coração, se reconhecer verdadeiramente que precisa melhorar e fazer sua melhora diária, sua reforma íntima dia a dia, é que a gente vai começar a entender a palavra de Jesus e colocar em prática e começar a se transformar. O orgulho é algo negativo, sem dúvida, mas é importante até fazer uma diferenciação para a gente não confundir esse conceito que está relacionado, esse conceito com os conceitos de autoestima e reconhecimento, né? Como é que a gente poderia diferenciar, né? Os sentimentos de menos-valia também é uma doença moral que habita com muita facilidade entre nós. Então a gente tem que reconhecer nosso próprio tamanho, né? Nós temos defeitos que temos que melhorar, mas nós temos qualidades,
né? O que a gente não pode é ficar o tempo todo se vangloriando, cego aos nossos defeitos, né? O Mestre Jesus sempre nos convidou a pensar alto, a ir procurarmos em nós mesmos o que há de divino, e é isso que nós temos que procurar. Algumas definições dele: os mais poderosos não serão os mais desapiedados, e sim os que mais amem. Os mais respeitáveis não serão o dispensador de ouro e poder armado, e sim o de melhor coração. O mais sábio não será o possuidor de mais livros e teorias, mas justamente aquele que, embora saiba pouco, procura acender uma luz nas sombras que ainda envolve os irmãos mais próximos. Então é o trabalho, né? É o trabalho que nós precisamos desenvolver em favor do próximo. É o trabalho, é o olhar sempre que a gente lança de compaixão, como foi o Flávio disse agora há pouco na palestra anterior. A gente precisa aprender a amar. Muitas vezes a gente acha que sabe amar. Ah, eu amo minha mãe, eu amo meu pai, eu amo meu marido, eu amo meus filhos. E esse amor é importante, mas esse amor não é um amor fraternal e indistinto. O amor fraternal e indistinto é aquele que a gente ama a família universal. A família aqui na Terra, a família daqueles que estão encarnados, a família daqueles que estão desencarnados. Então a gente precisa trabalhar muito para fazer crescer esse amor em nós, né? Porque muitas vezes a gente limita o nosso círculo, o nosso círculo se torna pequeno e a gente não quer deixar mais ninguém entrar nesse círculo. E a gente precisa abrir nosso círculo de relações para poder distribuir esse amor, né? Que é isso que Jesus espera de nós, em termos de transformação de planeta, de sociedade e de planeta. Então, como vemos, nós valemos muito para Deus, né? Tanto é que Ele aposta na gente em cada encarnação, em cada missão que Ele nos dá para evoluirmos. Não podemos nos desvalorizar nessa conta e nos menosprezarmos. Nós temos que conhecer bem o nosso tamanho. Mudemos, pois, a maneira de pensar. Deus investiu muito em nossa criação, portanto, procuramos valer mais, como no conceito do Mestre Jesus. Eu desejo a todos muita paz. Que Jesus nos abençoe. Ana, pelas reflexões. Muito interessante o estudo da nossa noite, né? Para sabermos realmente praticar a caridade com o nosso melhor sentimento, movidos de compaixão, e como o nosso saber mundano, né? Como o nosso orgulho, a nossa vaidade pode nos entravar a marcha do progresso, né? Muito boa a reflexão do Flávio e da Rosana. E agora que nós já estamos um pouquinho mais instruídos, recebemos um pouquinho de alimento espiritual para o nosso ser espiritual, convido a todos para trabalharmos um pouquinho, mesmo que de forma virtual, mesmo que à distância. A gente sabe muito bem que a energia não tem fronteiras, a nossa energia positiva, a nossa vibração positiva alcança todos os lugares do universo. A gente precisa se empenhar para que tenha força essa nossa vibração. Então vamos para o nosso momento de vibrações, que é o momento que nós doamos energias boas para aquelas pessoas que precisam, para as pessoas que estão doentes, para as pessoas que estão em dificuldades, para as pessoas que passam por problemas com a família, para todo mundo que está precisando. Então vamos pensar coisas boas, vamos pensar na energia do sol, na energia do vento, na energia das chuvas, das águas, pensar na natureza, que é agradável, que é acolhedora, pensar no amor, pensar em Jesus, que veio até o nosso planeta, que nos ensinou a amar, que está conosco até hoje. E munidos dessas energias, dessas vibrações boas, nós vamos pensar nas pessoas que estão doentes, nas pessoas que estão nos hospitais, nas pessoas que sofrem por padecimentos físicos, que elas possam receber essas energias como um bálsamo, como conforto, uma forma de conforto para suas dores, que elas possam lembrar de Jesus. Também para as pessoas que estão sozinhas, para as crianças sozinhas, sem família, para os nossos vozinhos e vozinhas que estão abandonados,
para as pessoas que estão nas ruas, sem suas famílias, sem o conforto do lar, para todos que se sentem sozinhos, que também possam receber o nosso abraço fraterno, envolvidos com o amor de Jesus. Para as pessoas que estão nas cadeias, nas prisões, nas penitenciárias, que possam também receber essas vibrações de luz, para poderem refletir os seus erros, para poderem ter forças para recomeçarem, para fazerem tudo certo de novo, de uma nova maneira. Para as pessoas que têm autoridade sobre outras, que têm responsabilidades para os nossos políticos, para os nossos administradores, para os grandes empresários, que todos eles, Senhor, que cuidam, que têm responsabilidade sobre outras vidas, que eles possam ter noção da responsabilidade que têm, do encargo que têm, e que possam receber essas energias boas para auxiliá-los, para fortalecê-los, para que bem executem suas tarefas. A todos os nossos familiares, a todos os nossos amigos, a todas as pessoas que nós conhecemos, que também possam receber essas energias boas, para que tenham força, bom ânimo para continuarem sua caminhada. A todos, Senhor, que nós conhecemos, que sabemos que passam por momentos difíceis, que possam receber essa luz, esse carinho, esse conforto, em forma de energia boa. A todos os que estão chegando ao nosso planeta, que sejam envolvidos em amor, que possam ser bem acolhidos, recebidos em suas famílias, e a todos os que estão deixando o nosso planeta, que também possam seguir sua caminhada em paz, que possam receber conforto, consolo, carinho, que possam ser recepcionados no plano espiritual para continuarem sua jornada. Jesus, nós agradecemos muito pela oportunidade de poder trabalhar, pela oportunidade de estarmos juntos, mesmo que à distância nesses momentos. Que sua luz, Jesus, que seu amor, que sua paz, que sua compreensão nos envolvam, que possamos sentir o seu amor a cada instante de nossa existência. Muito obrigada, que assim seja. E agora que terminamos as nossas vibrações, nós vamos receber a falange médica espiritual de Dr. Bezerra de Menezes. Mesmo à distância, cada um na sua casa, tenha certeza, tenha a fé que esses abnegados trabalhadores do plano espiritual estão aí, cuidando de cada um de vocês, cada um de nós, onde quer que cada um esteja. São médicos, paramédicos, enfermeiros, cuidadores, que trabalham incessantemente, incansavelmente, para cuidar de cada um de nós, com a permissão de Jesus. Então, eles vêm e estão ao nosso lado, fazem pequenas cirurgias, pequenos curativos, nos dão medicamentos, nos dão passes magnéticos e auxiliam no reequilíbrio do nosso corpo físico e do nosso corpo espiritual. Então vamos agradecer a esses amigos que cuidam de nós, que toda semana vêm aqui para cuidar de cada um de nós, com todo o carinho, com todo o amor, com toda a dedicação que eles conquistaram, que eles são portadores. E em nome de Jesus, eles nos auxiliam na nossa caminhada. Obrigada, amigos espirituais, obrigada à falange médica de Dr. Bezerra de Menezes, que o nosso Mestre Jesus possa cuidar de vocês, possa iluminá-los, abençoá-los sempre, para que esse trabalho continue cada vez mais auxiliando a todos nós. Muito obrigada, que assim seja. E é isso, pessoal. Essa foi a nossa noite de estudos. Antes de encerrarmos, gostaria de fazer um convite a todos para que venham estudar conosco, que mandem seu contato através do nosso e-mail contato@samaritanos.com.br, que alguém vai entrar em contato para fazer a inscrição nos nossos grupos de estudos. É muito importante a gente estudar para saber o que Jesus quis dizer, para a gente ter condições de mudar as nossas opiniões, mudar os nossos
os nossos pensamentos e as nossas condutas. Então, participem dos estudos conosco. E mais um convite para semana que vem não, sábado agora já, dia 24, nós vamos ter mais uma palestra encerrando o nosso mês de comemoração aos 24 anos dos Samaritanos de Jesus. Então, sábado, dia 24, às 20 horas, pelo Facebook, Grupo Espírita de Atendimento Samaritanos de Jesus e Amigos dos Samaritanos. Quem vai fazer a palestra para nós é o Guilherme Azeredo, e o tema Resgates Coletivos. Então, estão todos convidadíssimos para participar conosco neste sábado. Pessoal, foi muito bom estarmos juntos, muito legal essa oportunidade que nós temos de continuarmos estudando mesmo à distância. Que Jesus e os bons espíritos abençoem e auxiliem a todos. Muito boa noite, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.